age to age, you're still the same by the power. Boa noite, meu irmão, minha irmã, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Seja bem-vindo a mais um momento do estudo da palavra. Você também é o nosso convidado aqui no nosso canal. Estamos estudando sobre a carta do apóstolo Paulo aos nossos irmãos filipenses. Começamos aí uma exposição sobre esse processo, tá? Espero que você possa aí ser edificado e profundamente abençoado. Deixa eu mudar aqui, eu coloquei a foto errada aqui, meus irmãos. Nós estamos aqui no segundo estudo, tá? Depois eu vou mudar aqui. Essa segunda exposição, eu coloquei 3 aqui porque é decorrente das outras sequências que eu tenho do meu estudo. Nós vamos então para falar um pouquinho sobre a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Falamos aí da primeira parte do capítulo 1, dos versos 1 ao verso 18, e hoje vamos aí falar mais um pouquinho, tá bom? Mas eu gostaria de orar com você, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos novamente. Senhor, muito obrigado por cada homem, por cada mulher, filho, filha, família, que nesse momento está vendo, ouvindo a exposição da Tua Palavra. Que Teu Espírito nos ilumine, fale ao nosso coração e ministre a nossa vida e que sejamos santificados pela Tua Palavra. É o que pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre alegria no lugar onde eu estou, tá bom? Já falamos isso aqui. Eu quero só reforçar a introdução. Quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele está em Roma. Paulo estava preso em casa, acorrentado dia e noite a um soldado da guarda imperial. Então Paulo estava preso, é importante você lembrar disso, tá? Não era uma situação fácil, ele estava nas suas algemas, né? Sem a possibilidade de ter vida para frente. Mas em meio a tudo isso, Paulo ele escreve a seguinte frase: com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Veja que a situação difícil que Paulo está vivendo, ele está dizendo que com tudo isso ele tem regozijo e vai continuar a regozijar-se no Senhor. Que maravilha, hein? Então Paulo está preso. Então quando Paulo escreve essa carta, ele está preso com alguns propósitos bem definidos. Primeiro, sua carta é de agradecimento. Então Paulo está escrevendo essa carta agradecendo. Os anos já tinham se passado, depois que ele estivera em Filipos, agora já estava em 63 ou 64, possivelmente aqui. Paulo então escreve agradecendo aos irmãos por todo o apoio. E na época tinha recebido um presente, né, dos filipenses, lá no capítulo 4, nos versos 10 e 11, Paulo recebe um presente e também ele agradece. Deixa eu ler para você. Ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Verso 11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa é a gratidão que Paulo transmite aos irmãos que estão ali, tá? Essa é a primeira proposta e propósito da carta. Segundo, a carta tem a ver com Epafrodito, isso aí. Os amados irmãos filipenses tinham enviado Epafrodito para ser o portador pessoal dos dons a Paulo, ou seja, enviaram um companheiro para que pudesse caminhar com Paulo, ajudá-lo, ser assistente, servidor pessoal. Mas Epafrodito fica doente e Paulo pede que ele volte para sua casa. E ao voltar para sua casa, Paulo começa a ficar preocupado, podendo os irmãos entenderem que Epafrodito foi abandonou, foi um desertor. Então Paulo escreve
dizendo: recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homem como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte. Veja que doente, e Paulo está aqui escrevendo também a carta aos irmãos, falando que Epafrodito não foi um desertor, mas ele voltara por causa de condição de sua saúde. Algo muito comovedor aqui, meus irmãos, que a apreciação de Paulo, ele mesmo está preso, ele mesmo está à beira da morte, mas apesar de tantas coisas que estão acontecendo na vida dele, o que está resultando em falatórios, resultando em possibilidades aí de coisas ruins, Paulo mesmo assim então escreve àquela igreja a respeito de Epafrodito, que ele devolve aquele moço sabedor de que esse homem cumpriu o que deveria ter cumprido. Então é interessante você notar isso. Tá? Terceiro propósito é que a carta serve de alento aos filipenses, que no presente passam por tribulações. Então você vai ver dos versos de 1 a 28 a 30, vou ler para você se inteirar. No capítulo 1, dos versos 28 a 30, o apóstolo Paulo está dizendo que os nossos irmãos de Filipos estão passando por tribulação. Olha, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Aí você vai encontrar o 29 assim: porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, ainda agora ouvis que é o meu. Então veja que os nossos irmãos estão passando por momentos difíceis. Então Paulo também escreve esta carta para trazer um alento. E o quarto propósito, a carta é um chamado à unidade. Interessante que essa origem tem uma grande passagem que fala da humildade desinteressada de Cristo. Olha, interessante aqui, meus irmãos, que essa carta está dizendo algo formidável da humildade. Capítulo 2, verso 1, você vai encontrar isso. Então, na igreja de Filipos, havia duas mulheres que estavam em litígio e ameaçavam a paz. Isso mesmo. Havia falsos mestres que tentavam desviar os filipenses do verdadeiro atalho. Veja bem, ainda a carta é um apelo para manter a unidade da igreja. Isso é o que origina a grande passagem que fala da humildade desinteressada de Cristo, no capítulo 2, verso 11, e o povo não estava levando a sério aquilo que deveria. Amém? Então vamos lá. Vamos começar então no versículo 12. Nós havíamos parado no 11 e hoje vamos aí começar a exposição do capítulo 1, dos versos 12 a 18 e vamos seguindo, tá bom? Então, aí vamos encontrar no verso 2 o progresso do Evangelho. Eu gostaria de ler com você. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então, o sofrimento que Paulo enfrentou, está enfrentando, ele está dizendo que é para o progresso do Evangelho. A palavra que Paulo usa para progresso aqui e a promoção do Evangelho é essa palavra que você tem aí na tela, procope. O que é isso? Esse é um significado muito interessante. Esse é um termo que se usa particularmente para designar o avanço de um exército ou de uma expedição. Está vendo que o Evangelho, Paulo está dizendo aqui que esse avanço não é um avanço qualquer. É um avanço como uma convocação de um exército, de uma expedição. E aqui o substantivo que provém aqui desse verbo aqui significa derrubar de antemão. E se aplica ao corte de árvores e ervas daninhas e a toda remoção de impedimento que tem obstáculo à frente. Ou seja, tem obstáculo do exército marchar, então tem essa palavra de derrubar de antemão que se aplica a corte de árvores.
Que maravilha! Então Paulo está dizendo claramente que esse progresso do Evangelho, ele vai para frente, ele não vai parar. Glória a Deus por isso, irmão. Glória a Deus. Uma outra coisa que nós temos também que nos inteirar aqui, desse progresso do Evangelho, que aqui o sentido é de limpar o caminho dos obstáculos que vão impedir o avanço. E Paulo está dizendo que contribuiu o progresso do Evangelho. Ou seja, nada vai ficar na frente do avanço deste Evangelho. A prisão de Paulo, longe de fechar-lhe ali as comportas, abre-as longe de ser uma barreira. Olha que interessante. Ou seja, o Evangelho vai abrindo o caminho, novos campos de trabalho, novas perspectivas vão aparecendo para que esse Evangelho possa chegar aonde não chegou e ao coração de quem precisa ouvir. Então, propósito, vejamos aqui qual eram essas posições que Paulo coloca, tá bom? Nós vamos aqui caminhar. Então, olha aí que ele coloca no versículo 3, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo, então, fala dessa injustiça das cadeias que ele está sofrendo. Por 3 vezes, Paulo ouvia as mesmas palavras declarando sua inocência. Veja bem, lá em Atos 23, 29, o comandante de Jerusalém disse: verifiquei nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Uma outra questão o governador Festo diz: porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Uma terceira, nós vamos encontrar o rei Agripa: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Meu irmão, que maravilha, Paulo dizendo aqui dessa cadeia, né, dessa injustiça. É interessante você observar que Paulo está dizendo que ele está preso por injustiça, porque você está vendo aqui que o comandante de Jerusalém, o governador Félix e ainda o rei Agripa nada achara em Paulo que merecesse sua prisão, até mesmo a sua morte. Olha, uma outra coisa que Paulo fala, nós vamos encontrar aí, é também a inveja de outros que estavam ao seu redor. Verso 14 e até o 18, vamos ler. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja, olha aí, e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, ele coloca, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Aqui Paulo fala então que alguns estavam pregando por inveja, por porfia, e aqui um outro sofrimento que Paulo está vivendo na pele. Se vocês lerem os versículos 15 a 17, nós vamos ver que Paulo não está mais aqui na igreja, e ele está preso, e alguns estão aproveitando. Paulo não está naquela igreja, não está no meio daqueles irmãos, então alguns aproveitaram a falta da pessoa de Paulo e começam a exercer aqui uma primazia, assumindo o lugar por ele deixado, e alguns estavam de fato pregando a verdade, né? Não estavam pregando heresia, mas pregando Cristo. O problema é que estavam julgando suscitar tribulação às minhas cadeias, como ele coloca no verso 17. Estavam prontos a agravar o sofrimento de Paulo, para que seus próprios interesses fossem satisfeitos. Veja que eles estavam fazendo com que Paulo fosse mais ainda um sofredor em suas algemas, para ter um benefício próprio daquilo que estava sendo dito. Então, já passou por alguma situação assim? Ainda assim, você está na situação ruim, as pessoas aproveitam em agravar o seu sofrimento, em agravar mais a situação,
para que ela possa ter êxito sobre o seu sofrimento. É o que estava acontecendo ali naquele momento, e Paulo está dizendo que alguns estavam pregando por inveja, por porfia, mas ele vai dizer assim: olha, todavia o que importa? E que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado por pretexto ou por verdade, mas desde que isso seja verdade ou por pretexto, eu vou me regozijar. Maravilha, hein? Que coisa maravilhosa. Então vamos lá. Então sua prisão tem sido um incentivo para a pregação que operava em duas maneiras, tá? De duas maneiras. Havia aqueles que amavam e vendo dentro redobravam seus esforços, ou seja, aqueles que estavam vendo Paulo preso estavam ali a cada dia se empenhando mais, se esforçando mais nessa pregação do Evangelho, nessa difusão do Evangelho e ainda assim não se importando com o sofrimento que haveriam de passar em detrimento ao Evangelho e também em detrimento à prisão daquele amado irmão Paulo. Olha que interessante, também sabiam que a melhor maneira de lhe dar alegria àquele que havia estado com eles era fazer com que a evangelização acontecesse e ainda não sofresse nada menos do que ele. Então os irmãos aqui estavam cientes de que esta inveja que estava acontecendo, esse problema aqui dessa pregação, os irmãos deveriam ficar firmes nessa pregação, ainda que houvesse todo esse problema, eles deveriam continuar na sua ausência. Na ausência de Paulo, eles deveriam continuar falando dessa verdade e que o nome de Cristo fosse regozijado e exaltado, tá bom? Mas haviam outros e também estes estavam movidos pelo que Paulo chama de eritéia. Então, deixa eu voltar aqui para você se inteirar, só para você. Então, lembra que o primeiro, alguns estavam pregando por heresia e Paulo julgando suscitar ainda na sua tribulação as cadeias. Então, eles estavam usando desta forma aqui, ó. Vamos ler aqui para você se inteirar mais. Então, nesse processo, a sua prisão tinha sido um incentivo para a pregação que operava de duas maneiras, tá? A primeira que estamos aqui falando, havia aqueles que o amavam e vendo o detento redobravam seus esforços para que a pregação e difusão do evangelho não sofresse em detrimento por causa desta prisão. Paulo estava preso, então o evangelho ia parar? Não. Então os irmãos continuavam. Sabiam que a melhor maneira de lhe dar alegria, ou seja, alegria a Paulo, era fazer com que a evangelização não sofresse nada, mas que continuasse à frente, tá bom? E a outra coisa que Paulo coloca, alguns estavam movidos pelo que o Paulo chama de eritéia, que pregavam por seus motivos partidários. Isso mesmo, o termo eritéia está carregado aqui de interesses. Nas origens, seu sentido não era de maneira nenhuma pejorativo. Significava simplesmente que o trabalho pelo pagamento ou o trabalho assalariado. Alguns irmãos estavam pregando, de fato, por interesses particulares dos seus pagamentos. Paulo diz claramente isso aqui que nós lemos aqui. Aqueles, contudo, pregam Cristo por discórdia, incessantemente, julgando suscitar tribulação à minha cadeia e ainda por interesses. Olha, Paulo está dizendo que eles estão pregando por interesses próprios, tributário, assalariado. E ele usa essa palavra aí, então, eritreia, tá bom? Bem, queridos irmãos, vamos mais uma aqui. Então, veja ainda nesse processo do versículo 15 até o 18, nós vamos encontrar que aqui uma lição para nós. Paulo não sabia nada desse contexto de viver um momento turbulento, tá? Paulo sabia, então, que de viver esse ciúme, esse ressentimento. Por quê? Porque se Jesus Cristo era pregado, não lhe interessava quem recebesse o crédito, quem era honrado ou quem tinha o prestígio. Paulo sabia que alguns estavam pregando por inveja, outros por interesse, outros para chamar para si o status. Paulo está dizendo assim: não importa, não há ressentimento da minha parte.
porque ele está olhando o evangelho. Não lhe interessava o que os outros pregadores dissessem também dele. Ele também não importava com isso. Ou quão pouco amigável se comportassem com ele, ou quanto também o desprezavam. Paulo não está preocupado com isso. A única coisa que ele está preocupado é tudo o que lhe interessava é que Cristo fosse pregado. Então, essa parte dessa inveja, desse ciúme e de outras pessoas pregando, Paulo está bem resolvido. Ele está dizendo, desde que Cristo seja pregado, eu vou me regozijar, eu vou me alegrar. Que maravilha Paulo tendo essa questão, né? Então vamos lá, você se sente injustiçado quando você fala do Evangelho de Cristo? Não recebeu o aumento de salário que você também esperava? Ou aquela promoção? Colegas não têm reconhecido o seu valor? Como você tem reagido a esses sentimentos na sua vida? A maturidade espiritual de Paulo é tão grande, meus irmãos, que mesmo alguns pregando Cristo com motivações erradas, ele se regozija pelo fato do Evangelho ser anunciado. Como você vê essa atitude do apóstolo? Veja que Paulo não tem nenhuma pretensão de chamar para si a glória, a honra, ou de chamar para si como autor desse projeto. Não, ele está pregando a Cristo em meio a cadeias, em meio à liberdade, seja qual for o motivo, ele está pregando o Evangelho. É isso que ele está dizendo aqui claramente, tá? Então, mais uma coisa aqui, já vimos aqui. Então, as bênçãos de Paulo, ele experimentou na guarda pretoriana, versículo 13, tá? De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, ou seja, as bênçãos que Paulo experimentou na igreja também, e também de todos os demais referindo também à igreja, na sua própria vida, que nós vamos aqui acabar de analisar, que é dos versículos 19 a 26, tá bom? Então nós vamos agora para esse terceiro ponto aqui, esse aqui que é na própria vida de Paulo. Então, uma escolha difícil que Paulo diz, morrer ou viver, versos de 21 a 26, Paulo não sabe o que desejar. Maravilha a experiência que Paulo coloca. Paulo preferia morrer, diz ele, né? Ele confessa que o seu desejo de partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Aqui temos uma exposição simples da doutrina que Paulo fala que é da morte, tá bom, queridos irmãos? Vamos lá? Aqui nesse 3 eu coloquei, deixa eu voltar para te explicar. Na sua própria vida, nós vamos encontrar aqui o final feliz. O que quer dizer aqui por libertação que ele coloca? Então vamos lá dos versos 19 a 26. Porém estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida e quer pela morte. Eu li os versos 19, 20. Então, Paulo, no versículo 19, usa essa palavra libertação, tá? O termo vem da palavra soteria, que tem 3 significados possíveis, de onde vem a palavra salvação. Tá? Vamos lá. Qual a primeira, então, ideia que Paulo traz sobre essa expressão? Me redundará em libertação. Primeiro, Paulo está dizendo da sua segurança, isso. Nesse caso, Paulo diria que está quase seguro de que toda a situação concluirá com sua libertação. Mas, dificilmente pode ser este o significado, porque Paulo continua afirmando que não está seguro se viverá ou morrerá. Paulo, de qualquer forma, ele tem essa segurança, seja liberto ou seja também na sua morte. Uma outra coisa que Paulo coloca nessa palavra de libertação que pode ter, então, o significado pode significar sua salvação nos céus. Neste caso, Paulo diria que sua conduta nessa situação o fará testemunha no dia do juízo. Isso. Aqui há uma grande verdade. Em toda situação de oportunidade ou desafio,
o homem opera não só para o tempo, mas também para a eternidade. Paulo sabia que redundará em libertação também poderia significar salvação ao céu. Em cada situação, não só ganha o veredicto dos homens, como ele está dizendo aí, mas também o de Deus. Interessante, né? A reação do homem a cada situação, a cada decisão, a cada oportunidade. E o desafio do tempo é um testemunho em favor ou contra a si mesmo da eternidade. O tempo que nós temos é importante para vivenciá-lo de forma sábia, para que Deus possa ser glorificado e exaltado. A terceira coisa que pode significar, mas solteria pode também ter um significado mais amplo de que os dois anteriores que falamos, tá? Pode significar também saúde, bem-estar geral. Paulo bem pode estar dizendo também que tudo o que lhe acontece nessa difícil situação é o melhor para ele, tanto no tempo como na eternidade, ou seja, tanto estando presente ou quando estando lá. Ou seja, a afirmação significa: Deus me põe nessa situação que são todos os seus problemas e dificuldades e é um meio para a minha felicidade e utilidade no tempo e para mim minha alegria e paz na eternidade. Que maravilha! Olha aqui, Paulo possivelmente está dizendo: Deus me põe nessa situação que são todos os seus problemas e dificuldades. É um meio para minha felicidade e utilidade no tempo e para minha alegria e paz na eternidade. Essa utilidade no tempo. Paulo sabia que o tempo que ele estava vivenciando ali era útil para que o evangelho pudesse ser propagado e Cristo ser pregado e mais anunciado. Então, isso pode significar que Paulo está dizendo também uma outra questão interessante, que é saúde e bem-estar geral. Paulo bem pode estar dizendo tudo o que lhe acontece nesta vida difícil e nessa situação difícil que ele está vivendo é o melhor para ele, tanto no tempo como na eternidade. Paulo usa essa expressão aqui, utilidade do tempo, o quanto nós temos vivenciado nesse tempo e o quanto temos percebido que o nosso tempo, a nossa vida, ela é útil nesse presente. Ela é útil para que o evangelho, a glória, a honra seja dada ao Senhor Jesus. Paulo então sabia muito bem desse processo. Ok, irmãos? Então, nós aí falamos dessa redundará em libertação, onde palavra soteria, possíveis 3 aí interpretações. Isso está previsto também para meu bem-estar neste mundo e no vindouro, como ele diz. Lembremos que todo desafio da vida vem de Deus, para nos tonificar e nos fortalecer. Então, todos os desafios que vêm em nossa vida são oportunidades que Deus coloca para que possamos tornar mais fortes, mais fortalecidos, mais verdadeiros, melhorar o nosso caráter. Então, Paulo sabia que, de fato, aquilo que ele estava vivendo era um desafio para a vida dele. Então, toda vez que vier um desafio, é uma oportunidade para Deus melhorar a minha vida e a sua vida. Então, Paulo experimenta essas bênçãos e isso traz felicidade para a vida desse amado irmão. Vamos mais aqui? Uma outra coisa que você também tem que aqui entender, que nessa situação Paulo reconhece 2 grandes apoios. Isso aí. O primeiro apoio é a oração dos seus amigos. Paulo então agradece, ele vai dizer assim, seguindo os versículos aqui 21 até o 26. Ele diz: Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa e mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente
quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Agora vamos ver também que Paulo, ele tem algumas situações que ele agradece por seus apoios. O primeiro momento que Paulo tem aqui de reconhecimento é o apoio das orações de seus amigos. Uma das coisas mais belas nas cartas do apóstolo Paulo é a insistência em pedir as orações de seus amigos. Irmãos, você vai encontrar em Tessalonicense, ele diz, orai por nós. Finalmente também, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague. 1 Tessalonicenses 5:25, você vai encontrar mais textos, tá? Ainda também dos nossos irmãos coríntios, ele fala, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor. Ele também escreve a Filemon, onde está seguro de que as suas orações serão entregues de volta a seus amigos. Então, antes de empreender sua aqui perigosa viagem a Jerusalém, Paulo escreve à igreja de Roma pedindo também suas orações. Então veja que Paulo aqui, ele também tem motivo do seu apoio, é as orações dos irmãos que ajuda. Que maravilha, hein? Uma oração importante. Oremos uns pelos outros, a Bíblia diz isso. Outra coisa que Paulo também reconhece aqui como um grande apoio, Paulo sabe que é contar com o sustento do Espírito Santo. Ele diz, agradecido o meu coração pela vossa vida e pela morte e pela oração. E Paulo também diz aqui que esse Espírito é que fortifica ele. A presença do Espírito Santo é o cumprimento da promessa de Jesus de estar conosco até o fim dos tempos. Então Paulo também agradece e reconhece esses dois apoios na sua vida e nessa caminhada. Então, em toda essa situação, Paulo tem a esperança. Ele coloca isso de fato, essa esperança maravilhosa, e segundo a minha carne, expectativa e esperança de que em nada, meus irmãos, serei envergonhado. Paulo, ele coloca essa palavra esperança, é muito gráfica, essa palavra é um termo inusitado e ninguém a usou antes, e bem pode ser aqui o mesmo que tenha cunhado, tá? Pode ser que Paulo mesmo ele tenha colocado essa palavra. Então, essa palavra esperança, ele coloca essa palavra aí, apokaradokia. Nós temos a palavra apó, que significa fora de, cara, que significa cabeça, doquém, que significa olhar. Então, paradoquém significa olhar ardente, concentrada e persistente que se separa de qualquer outra coisa para fixar-se num só objetivo de seu desejo. A esperança de Paulo, então, não é uma esperança vaga. Essa palavra é muito importante, é uma palavra bonita. Essa esperança de Paulo é uma esperança que ela tem um foco, ela tem um objetivo certeiro, que não fica olhando para os lados. A esperança de Paulo é que nunca se veja reduzida ao silêncio ou à vergonha, como diz aí o versículo 20. Esse desejo não é verdade. Ele diz que não vai ser envergonhado porque ele tem um alvo, ele tem um objetivo. Duas coisas poderiam reduzir ao silêncio por vergonha. E Paulo coloca isso aqui de forma bem legal, que primeiro é a covardia. Poderia fazer com que houvesse silêncio. A covardia poderia fazê-lo calar quando deveria ter falado. E a ineficácia e a inutilidade de sua obra poderia privá-lo do direito de falar. Mas Paulo não se acovardou. Ele tinha esperança, essa palavra esperança que nós falamos aqui. Paulo tem uma segurança de que Cristo encontrará a valentia para nunca envergonhar-se. Paulo sabia que em Cristo ele tinha essa coragem, essa ousadia para falar, e que por meio desse Cristo, suas fadigas, as suas mazelas, tudo que era de ruim na vida de Paulo, teria bom êxito, teria alegria, porque a esperança era algo formidável com foco. Esperar a graça de ser intrépido no falar. Paulo sabia que ele não seria covarde, ele coloca aí, antes com toda ousadia
ele não ia se envergonhar, não ia se calar, não ia ficar em silêncio, porque ele tinha uma esperança. O J.B. Rockefeller diz: o direito de falar livremente é a insígnia e o privilégio dos servos de Cristo. Para os servos de Cristo, falar a verdade com intrepidez não é só um privilégio, mas também é um dever. Então é dever nosso falar com intrepidez, com ousadia. E nesse tempo nós precisamos, né? Como nós precisamos nesse tempo, como igreja, de falar, de anunciar com intrepidez esse evangelho tão poderoso. E Paulo coloca isso de forma bem clara, tá? Então, se Paulo assumir desta maneira, com a coragem, com essa ousadia, com essa efetividade, e tendo essa oportunidade, ele vai obter resultados que Cristo será glorificado no seu corpo ou na sua morte. Não interessa o que ocorra com Paulo, que ele está dizendo. Não interessa se eu vou morrer ou se eu vou viver, mas de fato o Evangelho e Cristo será glorificado em minha vida em decorrência do meu testemunho. Então Paulo coloca isso de forma bem interessante. Já falamos então na guarda pretoriana, na igreja e na sua própria vida. Então uma escolha difícil que já falamos aqui que Paulo fez, se referia a esse ponto, já que tratamos aqui. E agora vamos para os versos de 21 a 26, tá bom? Então, do 21 a 26, portanto, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar em Cristo, o que incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Olha, Paulo vai dizer aqui que na sua própria vida agora, uma escolha difícil. Tá? Ele está dizendo, morre ou viver. E Paulo sabe que o que desejar era estar junto com aqueles irmãos para trazer mais conhecimento e unidade. Vamos lá então? Então, enquanto Paulo estava preso à espera desse juízo, ele devia enfrentar aqui uma incerteza absoluta sobre seu destino de vida ou de morte. Você imagina? Mas ele diz, para mim, diz a sua famosa frase, né? O viver é Cristo. Para mim, ele coloca-se para mim o viver é Cristo. E Paulo marca isso aqui desde o começo da sua vida. Você pode encontrar que Paulo diz, para mim. Lembra que quando Paulo, o seu nome ainda era Saulo, quando ele foi transliterado, né, para a parte da helenização, Saulo perseguia a igreja. E nesse processo, esse homem, quando encontrou com Cristo, de fato, aquele momento na vida de Paulo mudou. A morte é só a porta de entrada a uma presença mais próxima de Cristo. E Paulo sabia disso. Então, naquele dia diante, que os seus olhos foram abertos, ele disse, para mim agora o morrer é lucro. E ele sabia o que era fazer isso, né? Que era matar, porque ele fez isso com a igreja de Cristo. Então, a passagem nas quais Paulo parece considerar a morte como um sonho do qual os homens serão despertados em alguma ressurreição geral futura. Você tem alguns textos que você pode depois analisar. Nosso objetivo aqui não é falar simplesmente agora da morte, mas a proposta que Paulo está dizendo é que o morrer para ele é lucro. Então Paulo percebia que possivelmente ele poderia estar aqui agora e ao morrer, como se deitar num sono, mas estar depois imediatamente na presença de Cristo. Então, se cremos em Jesus Cristo, a morte é para nós a união e reunião com Ele. Então, a morte para o cristão não é um fim. Na verdade, é união, é reunião, uma união com Cristo e reunião com aqueles que já amamos e aqueles que já estão separados no céu, na eternidade. Paulo coloca que esse morrer para ele é lucro, isso aí mesmo. Então Paulo também coloca de uma forma bem interessante, como resultado Paulo, ele coloca esses dois desejos, estou posto no estreito. Ele diz, não sei o que é melhor, né? Essa expressão, a palavra que Paulo usa é senekomai. A palavra senekomai que você tem aí no texto sagrado, é como você está posto no estreito.
é o que se aplicaria a um viajante que está num desfiladeiro estreito e rochoso, com um muro de rocha dos lados, do outro, impossibilitando de desviar-se do caminho com uma única alternativa de seguir adiante. No que respeito a si mesmo, Paulo está dizendo, ele teria desejado partir para estar com Cristo. Desejaria permanecer nesta rota, nessa vida somente para agradar o Senhor. Mas também ele coloca somente por seus amigos, que pudesse significar também algo para a vida de Paulo. Então ele repensa. A escolha não é delas a fácil, não é uma escolha fácil. E Paulo coloca que é melhor estar para ensinar, para compartilhar, porque poderia fazer muito mais o que Deus queria. Então Paulo fala que ele está posto no estreito. Vamos mais aqui para você compreender? Então, tendo desejo de partir, lembra? Paulo, numa frase muito gráfica, diz, a palavra que ele usa para partir é essa palavra aqui grega, tá? Analie, que atrás dessa palavra que tem três aqui figuras. Vamos lá? Três figuras. Primeira é a palavra que se usa para expressar a ideia de levantar acampamento. Então, vamos lá de novo, deixa eu voltar aqui para você entender. Então, quando Paulo tem o desejo de partir, ele está usando essa palavra aqui em três sentidos. Vamos lá? Possivelmente isso aqui prefigurando três coisas. Primeiro, a palavra que se usa expressar a ideia de levantar acampamento, desatar as cordas das tendas, tirar as estacas e prosseguir a marcha. Essa é a primeira ideia que Paulo está dizendo. A morte é um ficar em marcha. Olha que interessante. Paulo está dizendo assim que a morte, ainda que eu vá, eu estou marchando. Cada dia de marcha é uma jornada mais perto de nosso lar. Cada dia de marcha é mais uma jornada perto do fim. E isso levanta a ideia de que Paulo está dizendo que o acampamento desse mundo, ele é passageiro, não é uma residência permanente, não é. Então interessante, né, que Paulo está dizendo isso aqui. E nós já sabemos isso, que nossa passagem aqui não é permanente. Uma outra figura que Paulo coloca nessa palavra é também a palavra que se usa para soltar amarras, levantar âncoras e fazer-se ao mar. Morrer é um fazer-se ao mar, lançar-se ao profundo, empreender essa viagem rumo ao ponto eterno e para com Deus. Veja que Paulo coloca essa expressão de forma formidável. De qualquer forma, esse sair, esse tirar tenda, esse levantar tenda, esse levantar âncora, fazer-se ao mar, tanto as duas expressões estão dizendo que não termina. Você tira, mas continua. Então Paulo sabia muito bem disso e estava comunicando isso àquela amada igreja. A terceira coisa é a palavra que se aplica à solução de problemas. A morte traz solução da vida. Há um lugar em que todas as perguntas da terra receberão respostas, onde os problemas tortuantes encontrarão uma solução. Isso mesmo, onde o quebrado será reparado e o perdido achado, e finalmente onde os que mantiveram esperança poderão compreender. E Paulo coloca também essa expressão como se fosse uma solução de problema. Veja que essa palavra, deixa eu voltar para você. Paulo diz, tendo desejo de partir, a palavra usada para partir é essa palavra aqui, ó, que pode ter essas três figuras. E Paulo coloca isso de forma bem sábia, bem interessante, né? Amém, irmão? Minha irmã, amigo? Então, Paulo tem então a convicção de que ficar é melhor. Permanecerá com eles. Ele coloca então dessa forma o texto. Aqui em grego há um trocadilho impossível de reproduzir. Para ficar, usa-se a palavra menei, e para permanecer, paranemei. Olha, a questão é a seguinte, tá? Menei significa simplesmente permanecer com, mas paranemei significa ao lado de, e é guardar ao lado de uma pessoa, estando preparado para ajudar em todo momento. Então Paulo deseja ficar, ele deseja estar permanecendo, ficando,
mas ao mesmo tempo ficando e permanecendo, aí ele está dizendo que está para ajudar. Ajudar em todo momento, ao lado de. Olha que maravilha, Paulo está dizendo isso. Então, para mim, não só significa guardar, mas sim um guardar disposto e sempre capaz de ajudar. Então, Paulo está dizendo que ele não vai ficar, ele não vai permanecer só para ficar de boa com a vida. Não é isso. Paulo diz assim, eu vou ficar, eu desejo permanecer. E esse permanecer, ele está muito mais ligado a estar disposto, sempre capaz de ajudar. Glória a Deus, que maravilha, que coisa rica, hein? Paulo deseja viver não só para si, isso que ele está colocando, ele está desejoso em viver para continuar e ajudar e servindo o Cristo e propagando o seu evangelho e servindo aos outros. Maravilha, hein? Assim então, Paulo não pode ir vê-los de novo. Ele diz que não pode ver os filipenses. Terão neles, ele tem razão, né? Tem suas razões para não ir, está preso, mas ele está dizendo que eles podem ver ali algo formidável, Cristo glorificado. Em outras palavras, poderão olhar a Paulo e ver nele o que Cristo pôde fazer por um homem e que se entrega totalmente a ele. Paulo está dizendo assim, vocês podem, eu não estarei com vocês, mas vocês podem olhar para mim e ver o quanto que esse Cristo, esse Jesus a quem nós anunciamos, pôde fazer por mim, esse miserável pecador que sou. Paulo coloca isso em seus escritos. Então Paulo será um exemplo aqui luminoso do corpo de Cristo, em meio àquele momento tão difícil, dos piores momentos. E ele sabia que esse lugar que ele estava vivendo, essa prisão, o nome de Cristo seria glorificado. É o dever de todo cristão confiar e viver de tal maneira que os homens vejam em mim, vejam em você o que o Cristo está fazendo em nossa vida e aquele que nós não estamos negando, nós não estamos envergonhando, nós não temos medo, mas temos ousadia, intrepidez e falamos como algo verdadeiro. Paulo coloca isso de forma bem sábia. Então, mais uma frase e pergunta. Nas fases de deserto em sua vida, você consegue ver a mão de Deus moldando o seu caráter para produzir maturidade cristã? Como que você tem visto o seu deserto? Como é que você tem visto os desertos de sua vida? A Bíblia diz que Deus molda o nosso caráter, produz em nós maturidade espiritual. A visão que Paulo tem da morte é a visão que todo filho de Deus precisa ter? O que você acha? Por quê? Paulo sabia que a morte, de fato, era melhor, era algo maravilhoso, era a união com Cristo. E ter certeza dessa morte, mesmo sabendo o evangelho pregado, é maravilhoso, né? Vamos concluir? Então, nessa passagem que nós trabalhamos aqui, Paulo, então, dá aqui testemunhos em 3 tempos. No passado, seus sofrimentos, versos 12 a 14, que foram usados para o progresso do evangelho. Nós temos aí no versos 15 a 18, no presente, nas suas circunstâncias. E Paulo também fala do seu futuro, que é os versos 19 a 26, que é o seu dilema. Então Paulo chega à conclusão aqui nesse capítulo, né, nesses versículos, até o 26, que de fato o passado com seus sofrimentos que foram usados para o progresso do evangelho, as circunstâncias no presente estão fazendo a mesma coisa e no futuro também haverá. É um dilema o que será da vida desse amado irmão. Meu querido irmão, irmã, amigo e amiga, espero que você tenha aí de fato aprendido, que Deus possa te usar com toda a intrepidez, ousadia para pregar esse evangelho. Vamos orar? Gostaria de orar com você, agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor exposta. Nos usa, Senhor, como o Senhor usou o apóstolo Paulo. Muito obrigado, porque nós temos as Sagradas Escrituras, os exemplos, a dedicação, o zelo, o cuidado do apóstolo Paulo. Obrigado também porque o Senhor demonstra o cuidado e que no fim o propósito, a glória será do Senhor. Pai, obrigado por tudo que o Senhor já começou e o Senhor mesmo diz a tua palavra que a obra que o Senhor começou, o Senhor há de terminar. Deus,
Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado. Você, amigo e amiga, se você foi edificado por essa palavra, gostaria que você pudesse nos ajudar compartilhando a palavra com alguém. Isso mesmo, da mesma forma que Paulo está compartilhando o Evangelho, você pode compartilhar essa palavra com alguém, trazendo para ela ali uma palavra de ânimo, tá bom? Espero você na próxima exposição da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Um forte abraço e fica na paz.